Olá amigos, hoje eu falarei com vocês um pouquinho sobre duas dúvidas dos homens nos consultórios, principalmente esses dois subtemas. Então, a hiperespermia e a hipoespermia. Então, são duas condições que podem ocorrer nos homens quanto à sua quantidade de líquido ejaculado, ou seja, a produção diminuída, que é a hipoespermia, em que o homem apresenta um volume de ejaculado abaixo de 1,5 ml e que ela pode estar associada a algumas condições, como por exemplo, a ejaculação retrógrada ou a diminuição das glândulas que produzem esperma, como por exemplo, as vesículas seminais ou mesmo a próstata. E também, muitas vezes, homens que apresentam alguma disfunção nos ductos deferentes e acaba diminuindo a eliminação desse líquido. Então, a hipoespermia, é uma redução no volume do líquido ejaculado. Já a hiperespermia, que é uma condição mais rara, ela responde apenas por 4% dos homens, ela acaba ocorrendo com um aumento de volume acima de 6 ml de ejaculado, ou seja, uma quantidade bastante significativa em relação ao padrão habitual dos homens. Mas é uma condição que muitas vezes está associada a uma hiperexcitação de alguns homens ou mesmo a atividade hormonal que está aumentada nesses homens e que acaba tendo uma estimulação de produção das glândulas aumentada. A única condição aqui que se deve fazer referência é que esses dois valores que nós temos como referência, de 1,5 para baixo sendo uma hipoespermia e de 6 ml para cima sendo hiperespermia, são volumes que são calculados mundialmente e que tem esse valor de referência. No caso da hipoespermia, muitas vezes ela está associada, às vezes a uma condição de dificuldade do homem, inclusive, ter uma reprodução adequada. Então, diminuiria muito a chance desse homem, acabando por ter uma dificuldade no ato de engravidar as suas parceiras. A hiperespermia também pode ocorrer uma diluição dos espermatozoides que não acompanham necessariamente a produção de um volume aumentado, ou seja, o homem tem muito esperma, mas não tem um espermatozoide, às vezes, numa quantidade suficiente e acaba também tendo uma dificuldade para a reprodução. De qualquer maneira, a gente tenta abordar, nesse caso, as condições que estão determinando essa mudança na quantidade de esperma e realmente acaba-se tendo, às vezes, um sucesso esperado nas suas terapêuticas, abordando realmente a causa inicial que determinou o aparecimento dessa manifestação. É uma dúvida bastante frequente, muitos homens têm essa dúvida, trazem essas dúvidas para a gente e algumas vezes esses homens também, no uso de algumas medicações que eles vêm fazendo, por exemplo, o uso de antidepressivos ou algumas outras medicações, podem cursar com uma diminuição também quantitativa relacionada à diminuição da contração dos canalículos que fazem o processo de ejaculação. Então, não necessariamente, muitas vezes, é uma situação de doença, mas modificada a sua condição natural por uso de alguma medicação. Então, eu falei um pouquinho sobre essas duas condições, que são dúvidas dos homens habitualmente nos consultórios. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.